tranquilo. Pode falar, Freitas. Pronto, aqui é o novo livro é esse, a poesia de José de Deus, Jesus caminhando, Jesus peregrino. Aqui é a poesia de José de Deus. Eu criei um heterônimo de um personagem que ele realmente existe. Não sei se ele já passou por aí, quem sabe. Vou falar quem é ele. José de Deus, ele é um peregrino que ele passa nas cidades e ele geralmente ele passou lá em Riacho da Cruz no ano de 97, 98, 90, 98. Aí geralmente naquela época ele ia direto para a igreja e ali ele fazia algumas pregações, as pessoas não sabiam de onde ele era. Quando perguntava sobre ele dizia só assim: qual é o seu nome, José? Meu nome é José. Aí, José de quê? José de Deus. E você mora onde? No Espírito Santo. Espírito Santo de onde? Espírito Santo de Deus. Ele nem dizia de onde ia, de onde era, nem para onde ia. Quando eu chegava ele não levava duas roupas, é igual aquela história que Jesus falou para os discípulos, que não levasse duas roupas, dois calçados, e onde ele chegasse, ele ficasse naquela casa, e quando ele chega naquela casa, do jeito que Jesus disse, a paz do Senhor esteja nessa casa, e ali ele ficava até ele terminar a missão ali, uma semana no máximo, e depois ele já ia para outra cidade. Eu fiz amizade com José de Deus, inclusive foi ele quem fez a correção da Bereshit, como eu falei para vocês. Aqui eu fiz uma caricatura dele, que ele, na época, ele era muito parecido com as imagens de Jesus que as pessoas que as pessoas fazem, fazem, parecia bastante. E o que chamava a atenção dele era justamente isso, que ele tinha aquela imagem de Jesus nele. Um cara muito intelectual, muito conhecedor. Tudo que você perguntasse a José, ele dava uma direção. Há quem diga que ele era padre, outros. Então, surge várias lendas, eu não vou dizer que era, nem que ele não era, porque ele nunca me falou. Aí eu, pensando no José daquela época, aí eu pensei em fazer uma poesia desse peregrino. Como se fosse ele passando essas mensagens para mim. Criei esse heterônimo, que é o segundo heterônimo que eu criei. Eu tenho o primeiro é David Noah, que é um alexandriense que mora em Natal, que saiu daqui na década de 70 e nunca mais voltou. E ele, na sua poesia, ele fala uma poesia saudosista relacionada à cidade de Alexandria, o primeiro. Mas como a gente está aqui no Aleph, então o segundo, transformei esse personagem em um heterônimo. Então, o que seria o heterônimo? Às vezes as pessoas confundem heterônimo com pseudônimo. Antigamente, algumas pessoas, quando escreviam, às vezes não queria se identificar, colocavam um nome qualquer fictício. Como, por exemplo, Elvis Presley. Elvis Presley, quando escrevia uma carta para suas namoradas, ele não escrevia Elvis Presley, ele escrevia Lancelot. Tá? Então, isso é um Rapaz. pseudônimo. Isso é um pseudônimo, ele substitui o nome só, mas é Elvis. A carta é de Elvis. Para ele não se expor, ele colocava outro nome, no caso, Lancelot. Já o heterônimo é um personagem que o poeta cria, tem data de nascimento, tem personalidades, e o poeta passa a escrever como se fosse aquela personalidade e escreve com um teor que aquela personalidade que ele criou A possui. inspiração, né? Exatamente. E um dos poetas que mais trabalhou os heterônimos foi Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tem o heterônimo de Alberto Caeiro, entre outros. O Alberto Caeiro é o mais famoso desses. Inclusive, Alberto Caeiro foi quem me inspirou a fazer o David Noah. Mas como a gente está aqui no José de Deus, aí a poesia aqui do José de Deus, você vai ver, quando eu for ler aqui, é bem diferente do que eu li há um pouco aqui atrás, na poesia O Infinito. Na poesia aqui de José de Deus, aqui eu já quero trabalhar uma poesia de autoajuda, uma autoajuda religiosa, uma autoajuda onde Deus está presente nessa autoajuda, Deus está presente nesse recomeço, Deus está presente nesse restaurar da alma. Então, tudo isso essas mensagens que a gente vê na internet, com tantas palavras bonitas, frases bonitas, tem tudo menos Deus. Aí eu imaginei, então eu vou fazer alguma coisa que tenha Deus nesse processo, que Deus seja aquele oleiro que está refazendo esses vasos. E aí surgiu a poesia
de José de Deus, que aqui no caso, o Aleph. Antes de chegar na poesia em si, eu quero falar um pouco sobre o Aleph. O Aleph, quem primeiro escreveu sobre o Aleph foi Jorge Luiz Borges, um escritor argentino, fez uma obra em 1944 chamada O Aleph, mas o Aleph de Jorge Luiz Borges era um espaço, era um ponto no nosso planeta que ele poderia chegar e ver todo o universo naquele ponto, como se fosse uma abertura, um olho de Deus que ele chegou ali, ele vê ele mesmo, vê o universo, vê tudo, com um espaço que vê tudo ao mesmo tempo. Então, esse é o trabalho de Jorge Borges, que ele faz uma ficção um pouco assim filosófica e ao mesmo tempo fictícia sobre a ideia do Aleph. Na Bíblia, a gente trabalha a ideia do Aleph em Isaías capítulo 44, versículo 6, Deus diz o seguinte: eu sou o Aleph e o Tav, fora de mim não existe Deus. Em outras traduções a gente vai ver, eu sou o princípio e o fim, fora de mim não existe Deus. No original ele falou as letras do alfabeto. Alfa, ômega, né? O alfa e o ômega vai aparecer lá em Apocalipse, que é ali o alfabeto grego. Sim. Como é o alfabeto hebraico nos originais de Isaías, então eu sou o Aleph e o Tav. Então o Aleph, ele não vai ser um ponto. O Aleph vai ser o próprio Deus. Deus dentro de mim e fora de mim. Então Deus... E a letra Aleph, que é essa que aparece aqui, ele tem esse olhar para cima e esse olhar para baixo. Algo que conecta o céu e a terra. Justamente Deus, através de seu Espírito, através de Cristo. Então, tudo isso é a ideia do Aleph. Então, aqui eu vou trabalhar o Aleph. A partir do momento que você está lendo o Aleph, você passa a adentrar nesse Aleph, em Deus. Você passa a ver Deus no seu interior, ou Deus falando ao seu interior. Vamos ver essa mensagem aqui, como, por exemplo, a coragem de fechar portas. Vou ler esse texto e vocês vão ver a diferença dos que eu mostrei antes. Então, nesse texto, a coragem de fechar portas, diz o seguinte: às vezes, o amor próprio exige coragem de fechar portas, que já não leva a lugar algum. Manter abertas passagens que só acumulam a poeira das mágoas ou expectativas frustradas é um peso que a alma não foi feita para carregar. Cada porta que fechamos é um ato de fé. Fé em um futuro que se renova, fé na própria capacidade de se reconstruir e fé na sabedoria divina, que nos guia para caminhos mais luminosos, pois fechar uma porta não é negar a história que passou, mas reconhecer que o ciclo se cumpriu. E assim, de cada encerramento, surge a oportunidade de abrir janelas para novos ares, novas possibilidades e, sobretudo, para a paz que vem de estar em harmonia com o propósito maior que nos foi traçado. Tá aí. Profundo, viu? Lindo. É um livro feito para você restaurar a alma, tá ali, se livrar de certas amarras, se livrar de certas mágoas. Realmente, só por esse trecho, eu já vi aqui que no decorrer da minha vida eu fechei um bocado de porta e abri um bocado de janela. E a gente vai começando a se identificar, né?